Você já sentiu aquela sensação de que algo está errado, mesmo em um lugar que parece perfeito? Imagine acordar em um paraíso absoluto, árvores gigantes, rios cristalinos, animais que não temem você, e mesmo assim, uma sombra invisível está observando cada passo seu. Você sente frio na espinha, um aperto no peito, como se soubesse que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. Agora, imagine que essa sombra é a tentação e que uma única escolha pode destruir tudo que você ama, mudar sua vida para sempre e te deixar perdido em um mundo que você nem reconhece mais. Adão e Eva passaram por isso, e eu quero te levar para dentro dessa história, para você sentir junto com eles o medo, a dúvida e a culpa que surgem quando a perfeição se quebra. Mas calma, não é só desespero. Durante este vídeo, eu vou te mostrar exatamente como eles poderiam ter evitado essa tragédia. Mais do que isso, como você pode aprender com essa história para não cair nas armadilhas que te cercam hoje. Fica comigo, porque o que você vai descobrir não é só história. É uma lição poderosa que pode mudar a forma como você enfrenta escolhas, tentações e medos na sua própria vida. Eu não sei por quanto tempo estive em silêncio, adormecido em um nada sem forma. Não havia memória. Não havia pensamento, não havia sequer o peso do tempo. Apenas escuridão. Até que, de repente, algo inexplicável aconteceu. Foi como se um sopro poderoso tivesse atravessado o meu ser. Eu respirei. O ar, puro e fresco, encheu os meus pulmões e pela primeira vez senti o impacto da vida. Quando abri os olhos, uma luz intensa me envolveu. Não era uma luz comum. Não vinha de uma chama, nem de algo que pudesse ser explicado. Era uma luz viva, que parecia atravessar minha pele, aquecer meus ossos e me fazer perceber que eu existia. Eu, que até então era pó, agora era um ser humano, formado pelas próprias mãos do Criador. Meus sentidos começaram a despertar, um a um. O primeiro foi o tato. Senti a terra úmida debaixo de mim, como se o próprio chão me reconhecesse como parte dele. Minhas mãos se moveram sozinhas, e ao tocá-la percebi sua textura, sua vida, como se ela tivesse sido feita para sustentar meus passos. Em seguida, veio o olfato. Um perfume indescritível invadiu minhas narinas, uma mistura suave de flores, frutos e algo ainda mais sublime, a essência do paraíso. Quando meus ouvidos se abriram para o som, ouvi o murmúrio das águas correndo próximas, o farfalhar das folhas tocadas por uma brisa leve, e, acima de tudo, uma voz silenciosa dentro de mim, uma voz que não falava com palavras, mas com presença. Eu sabia. Era ele, o Criador. Meu coração disparou. Não havia medo, apenas uma reverência profunda, como se todo o meu ser entendesse que eu não era fruto do acaso. Eu tinha sido moldado com propósito, com intenção. Cada parte do meu corpo, cada batida do meu coração, cada pensamento que surgia era reflexo da mente de aquele que me formou. Levani me lentamente. O mundo diante de mim era vasto, imenso, mas ao mesmo tempo familiar. As árvores se erguiam como colunas vivas, carregadas de frutos que eu ainda não conhecia. Os rios cintilavam com uma pureza que parecia refletir o céu, e os animais, livres e sem temor, me observavam como se também soubessem quem eu era. E, mesmo sem nunca ter falado antes, as primeiras palavras nasceram dentro de mim, não pelos lábios, mas pela alma. Eu existo. Eu vivo. Era como se o universo inteiro celebrasse comigo. Mas acima de todas as maravilhas que me cercavam, eu sabia de uma coisa: não estava sozinho. O Criador estava ali, invisível aos meus olhos, mas presente em cada detalhe. Eu era a primeira obra viva moldada por suas próprias mãos, o primeiro a carregar sua imagem e semelhança. E naquele instante, no meu primeiro respirar, compreendi. Eu não era apenas pó da terra, eu era a vida soprada pelo Espírito de Deus. Quando meus passos se firmaram pela primeira vez, percebi que não estava em um lugar comum. O chão que sustentava meus pés não era apenas terra, mas parecia pulsar com vida própria, como se cada grão fosse parte de uma respiração maior. O Criador não havia me colocado em um deserto vazio, mas em um espaço de beleza inimaginável. Ele havia preparado para mim um lar, o Jardim do Éden. O Éden não era apenas um jardim como aqueles que, mais tarde, os homens plantariam com esforço e suor. Era perfeito em sua essência, equilibrado em cada detalhe, como uma obra de arte viva. À minha frente, árvores de troncos altos e copas exuberantes se erguiam como pilares de um templo natural.
Seus galhos estendiam-se como braços acolhedores, carregados de frutos que eu jamais tinha visto, mas que despertavam em mim uma fome diferente, não apenas de saciar o corpo, mas de provar a generosidade do Criador. A cada passo que eu dava, meus olhos eram surpreendidos por novas formas, cores e texturas. Flores de tonalidades tão vivas que pareciam guardar em suas pétalas a luz do próprio céu. Algumas exalavam perfumes suaves que me faziam fechar os olhos e sentir paz. Outras traziam aromas intensos que despertavam minha energia e vigor. Era como se o ar, no Éden, tivesse sido tecido de fragrâncias. Os rios eram outra maravilha. Havia um grande rio que nascia em algum ponto além da minha visão e, ao se dividir, formava 4 braços que serpenteavam por entre as árvores e os vales. A água era cristalina, pura, tão clara que eu podia ver cada pedra brilhante repousando em seu leito. Quando toquei aquelas águas pela primeira vez, a sensação foi indescritível, fresca, viva, como se carregasse em si o reflexo do próprio Criador. Os animais me cercavam sem medo. Vi leões caminhando majestosamente, mas sem ferocidade, cervos que saltavam como se dançassem em celebração, pássaros de penas cintilantes que voavam em bandos, enchendo o céu com cantos tão harmoniosos que pareciam formar uma sinfonia. Cada criatura tinha seu lugar, cada uma cumpria seu papel, e todas conviviam em perfeita harmonia. Não havia caça, não havia fuga, não havia dor, apenas equilíbrio. E no centro de tudo isso, havia 2 árvores que chamavam a atenção de maneira especial. A primeira era a árvore da vida. Seus frutos irradiavam uma luz dourada, suave e constante, como se cada um deles fosse uma chama da eternidade. Ao me aproximar dela, senti uma paz tão profunda que meu coração pareceu descansar dentro do peito. A segunda, porém, era diferente. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha uma beleza misteriosa. Seus frutos brilhavam de forma sedutora, quase como se me chamassem, mas o Criador havia sido claro: dessa árvore eu não deveria comer. Enquanto eu explorava o Éden, percebi que tudo ao meu redor estava conectado, como se fosse um grande corpo vivo, e eu era parte dele. O vento que soprava suave entre as folhas parecia trazer mensagens invisíveis, como se fosse o próprio Criador me lembrando de que cada detalhe daquele lugar havia sido moldado por suas mãos para mim. No Éden não havia tempo como conhecemos. Não havia pressa, não havia envelhecimento, não havia noite que trouxesse medo. Quando o sol se punha, o céu se pintava de cores que nenhum homem poderia reproduzir, e quando a escuridão chegava, não era ameaça, mas descanso. A lua brilhava prateada, refletida nos rios, e as estrelas se multiplicavam como joias lançadas no véu infinito. Eu andava, maravilhado, e entendi uma verdade. Eu não era apenas habitante daquele jardim. Eu era guardião. O Criador me havia dado a missão de cuidar da terra, de cultivar o que já era perfeito, não porque precisasse de minhas mãos, mas porque queria me ensinar o valor do zelo, da responsabilidade e da comunhão com sua criação. A cada respiração, eu sentia que o Éden era mais do que um lar físico. Era um reflexo do coração de Deus. Um lugar onde tudo estava em ordem, onde a paz não era uma busca, mas a própria natureza da existência. E ali, caminhando entre rios, árvores e animais, entendi, eu havia sido colocado no centro da perfeição. Nada me faltava, e cada detalhe ao meu redor me lembrava que o Criador estava comigo, sustentando tudo com seu amor invisível e infinito. Havia beleza em cada canto do Éden, mas mesmo no meio de tanta perfeição, dentro de mim existia algo que eu não sabia explicar. Os dias se sucediam em paz, os animais caminhavam ao meu lado sem temor, os rios me ofereciam sua pureza, e o Criador falava comigo em silêncio, através de cada detalhe da criação. Eu estava cercado de vida, mas, ainda assim, em meu íntimo, existia um vazio. Eu observava as criaturas que corriam pela terra, voavam pelos céus ou nadavam nos rios. Cada uma delas tinha o seu par. Vi o leão descansar ao lado da leoa, os cervos caminharem juntos em harmonia, os pássaros voarem em pares como se suas asas batessem em uníssono. Havia cumplicidade entre eles, um instinto de pertencimento que eu não compreendia, mas que despertava em mim uma estranha melancolia. Eu, que havia sido formado à imagem do Criador, parecia estar completo em corpo, mas não em alma. Comecei a sentir o peso do silêncio. Eu falava com Deus em meu coração, e sua presença era minha alegria, mas ainda havia dentro de mim uma sensação de ausência.
Eu não tinha com quem compartilhar o riso, o olhar, a descoberta. Não havia alguém que refletisse em si o que eu era. Foi então que, no mais íntimo de minha solidão, ouvi a voz do Criador. Não era um som que ecoava do céu ou do vento, mas uma certeza profunda que inundava meu espírito. Ele me disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que seja sua companheira, alguém que lhe corresponda. Essas palavras penetraram em mim como um bálsamo. Não era apenas uma promessa, era um ato de amor. O Criador, que havia formado o mundo com tanto cuidado, havia olhado para mim e visto minha solidão. E, mais uma vez, ele iria intervir, não porque eu pedirá, mas porque ele sabia do que eu precisava antes mesmo que eu pudesse compreender. Lembro-me do instante em que o Criador me conduziu a um sono profundo. Foi diferente de qualquer descanso que eu já havia experimentado. Meu corpo se entregou, minha mente se apagou, e mergulhei em um silêncio tão sereno que parecia um retorno ao início, ao momento antes da vida. Mas, mesmo nesse estado, eu não estava abandonado. Sentia que ele trabalhava em mim, mudando algo que eu ainda não podia imaginar. E então, de dentro de mim, de minha própria essência, ele tomou uma parte, não do meu coração, como se fosse apenas sentimento, nem da minha cabeça, como se fosse apenas razão, mas de meu lado, de perto do meu peito, como se quisesse me ensinar que ela estaria sempre ao meu lado, nem acima, nem abaixo, mas junto a mim. Quando despertei, ainda havia no ar uma atmosfera diferente, como se o Éden inteiro aguardasse um momento sagrado. Abri os olhos e a vi. Diante de mim estava a criatura mais bela que já havia contemplado. Seus olhos refletiam a pureza da criação, sua pele tinha o frescor da própria vida, e seu sorriso trazia uma alegria que eu não conhecia até então. Meu coração, que antes conhecia a solidão, agora se encheu de plenitude. Eu a reconheci, não porque alguém me disse, mas porque meu espírito imediatamente entendeu. Ela era parte de mim, carne da minha carne, osso dos meus ossos, vida da minha vida. E naquele instante, sem precisar de explicações, eu compreendi o que era companhia. Com Eva, eu poderia compartilhar o Éden, dividir as descobertas, aprender a amar. Ela não era apenas uma resposta à minha solidão. Era o cumprimento de uma promessa, o presente mais precioso que o Criador poderia me dar. Naquele dia, ao lado dela, entendi que a vida não havia sido feita para ser vivida na solidão, mas em comunhão. Eu não estava mais só, e nunca mais seria o mesmo. Quando Eva surgiu ao meu lado, o Éden ganhou uma nova dimensão. Antes dela, tudo era belo, perfeito e repleto de vida, mas faltava algo que eu não conseguia compreender. Era como se eu tivesse diante de mim uma música maravilhosa, mas ainda sem voz. Quando a vi pela primeira vez, o jardim inteiro pareceu cantar. Ela não era apenas parte de mim, era a minha completude. Seus olhos refletiam a luz do Criador como as águas dos rios refletiam o céu. Seu sorriso tinha o poder de dissipar qualquer silêncio. E sua presença transformava o simples ato de existir em celebração. Pela primeira vez, eu soube o que era companheirismo. Juntos, caminhávamos pelo Éden como dois descobridores diante de um tesouro infinito. Cada fruto que provávamos, cada animal que se aproximava de nós, cada pôr do sol que tingia o céu de cores que não consigo descrever, tudo se tornava mais intenso ao ser compartilhado. Quando eu olhava para ela, sentia dentro de mim uma certeza profunda. O Criador havia me dado não apenas uma companheira, mas uma extensão de mim mesmo. Não havia divisão entre nós. Não havia medo, nem desconfiança. Éramos transparentes, no diante um do outro e diante de Deus, e nisso não existia vergonha. Havia apenas verdade, pureza e amor. Eu a via, e ela me via, e em nosso olhar havia plenitude. Não precisávamos esconder nada. Tudo era simples. Tudo era claro. Nosso amor não era marcado por palavras de posse ou por sentimentos de insegurança. Era um amor livre, nascido diretamente da essência da criação. Eva me completava, mas não me aprisionava. Eu a amava, mas não a dominava. Havia uma harmonia entre nós, como o som de duas notas que, quando juntas, criam uma melodia perfeita. Lembro-me das tardes em que caminhávamos de mãos dadas pelo jardim. O Criador vinha até nós, sua presença suave descia como a brisa que tocava as folhas. Conversávamos com ele, não com temor, mas com intimidade.
Era como um pai caminhando com seus filhos. Suas palavras eram vida, seu olhar era paz. O próprio Deus fazia parte de nossa comunhão, e isso tornava tudo ainda mais completo. Ele nos deu a responsabilidade de cuidar do jardim, não como um fardo, mas como um presente. Cultivar a terra, dar nome aos animais, zelar pela criação, tudo isso era uma extensão de quem éramos. O trabalho não cansava, porque não havia peso. Cada gesto era uma forma de adoração. Cada ato de cuidado era gratidão expressa ao Criador. No centro do Éden, entre tantas maravilhas, havia duas árvores que sempre chamavam nossa atenção. A árvore da vida, cuja luz parecia dançar entre os galhos, era como um lembrete de que a eternidade estava ao nosso alcance. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, misteriosa, bela, mas marcada por um limite. Deus havia nos dado liberdade plena, mas com ela também nos deu uma ordem: dessa árvore não comeríamos. Naquele tempo, a obediência não era um peso, porque confiávamos. Deus era nosso amigo, nosso guia, nosso Criador. Por que duvidaríamos dele? Porque desejaríamos algo além do que já tínhamos. O Éden era perfeito. Nossa vida era perfeita. Nosso amor era perfeito. Eu olhava para Eva e sabia, eu era completo. Não apenas por causa dela, mas porque, juntos, éramos reflexo da imagem de Deus. Homem e mulher, criados em unidade, vivendo em harmonia com o céu, a terra e tudo que nela havia. Naquele tempo, não existia dor, nem lágrimas, nem escuridão dentro de nós. Existia apenas amor. Amor entre mim e Eva, amor pelo Éden. E, acima de tudo, amor pelo Criador. Eu não sabia que aquela perfeição teria fim. Não imaginava que um dia a harmonia seria quebrada. Naquele tempo, eu só sabia viver e amar. Havia um silêncio estranho naquele dia. O Éden, que sempre pulsava com uma harmonia suave, parecia diferente. O vento soprava de outra forma, como se carregasse um segredo oculto. O sol brilhava, mas dentro de mim havia uma inquietação que eu não compreendia. Foi então que ela apareceu. A serpente. Diferente de todos os animais que eu já havia visto, havia nela uma astúcia que os outros não possuíam. Seus olhos, profundos e brilhantes, pareciam atravessar a alma. Não havia temor em seus movimentos. Ao contrário, havia uma confiança fria, quase sedutora. E you observe as he approximated Eva. Não houve violência, nem pressa. Apenas palavras. Palavras suaves, como o deslizar da água em pedras lisas, mas que carregavam dentro de si veneno invisível. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Perguntou a serpente, com uma voz que parecia doce, mas escondia algo que eu ainda não sabia reconhecer. Eu estava próximo. Ouvi cada sílaba, cada entonação. Eva respondeu com firmeza: podemos comer dos frutos de todas as árvores, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dele, nem tocar, ou morreremos. Mas a serpente riu. Não um riso alto, mas um sussurro debochado. Seus olhos se estreitaram, e ela disse: certamente não morrerão. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras caíram sobre nós como uma tempestade. Eu as ouvi, e imediatamente algo começou a se mover dentro de mim. Ser como Deus? Conhecer o que até então estava oculto? Era como se uma chama estranha tivesse sido acesa no fundo do meu coração. Eva olhou para o fruto. Eu também olhei. Ele parecia mais atraente do que nunca. Sua cor vibrava, sua forma reluzia, e era como se chamasse por nós. De repente, o que antes era apenas um limite estabelecido por amor se transformou em desejo. Um desejo que crescia e crescia, até se tornar quase insuportável. Minha mente se dividia. Eu lembrava da voz suave do Criador, da ordem clara que ele havia dado. Lembrava da harmonia, da paz, da plenitude que já possuíamos. Mas, ao mesmo tempo, a serpente havia plantado em nós a dúvida. Será que Deus estava nos privando de algo? Será que existia um conhecimento maior, uma vida ainda mais plena, que ele não queria compartilhar? O Éden, naquele instante, deixou de ser apenas um jardim. Tornou-se um campo de batalha dentro de mim. O amor pelo Criador lutava contra o desejo de ser mais do que eu era.
A confiança se chocava contra a dúvida. A obediência travava uma guerra silenciosa com a ambição. Vi a mão de Eva se estender. Vi seus dedos tocarem o fruto. O mundo pareceu prender a respiração. Eu poderia ter gritado. Poderia ter afastado sua mão. Mas não o fiz. Permaneci imóvel, prisioneiro do mesmo desejo que agora dominava. E então, ela colheu o fruto. O aroma que dele se desprendia era doce, quase irresistível. Eva o levou aos lábios e provou. Seus olhos brilharam de uma forma que eu nunca havia visto antes. Um brilho que misturava fascínio e algo indefinível, como se tivesse atravessado uma porta que não poderia mais ser fechada. Ela se voltou para mim e estendeu o fruto em minha direção. Eu olhei para ela, olhei para o fruto, e naquele instante o Éden inteiro parecia esperar minha escolha. O Criador, que havia me dado vida, me dado um lar, me dado Eva, e agora, diante de mim, estava a decisão de confiar ou desafiar. Meu coração batia forte. Eu sabia a ordem. Eu sabia a consequência. Mas, como que arrastado por uma força irresistível, aceitei o fruto em minhas mãos. Segurei-o, senti seu peso, e antes que pudesse me conter, provei. E naquele momento, tudo mudou. E então, o silêncio do jardim foi quebrado, não pelo som dos pássaros, nem pelo farfalhar das folhas ao vento, mas pelo eco de uma decisão que atravessaria eras. O fruto proibido havia sido tocado. A mordida não foi apenas contra a carne doce da fruta, mas contra a própria ordem do universo. Era como se uma rachadura invisível tivesse se aberto no coração da criação. A harmonia que antes pulsava entre céu e terra se partiu. A luz que envolvia o homem e a mulher pareceu vacilar. De repente, a inocência que os vestia como uma túnica invisível foi arrancada, e eles sentiram o peso nu da vergonha. O que antes era simples, puro e transparente, agora se tornava pesado, distorcido, oculto. O jardim, que era lar, já não parecia o mesmo. O vento, antes suave, agora soava como acusação. A terra, antes amiga, agora parecia exigir esforço e dor. Foi nesse instante que o ser humano descobriu a amarga realidade da desobediência. Não era apenas uma escolha, era uma ruptura. Uma fenda aberta entre o Criador e a criatura. Aquele ato, aparentemente pequeno, fez ecoar uma consequência cósmica. O homem que havia sido moldado para a eternidade agora conhecia a sombra da morte. A mulher que havia sido chamada a gerar vida agora carregava consigo o peso da dor. A queda não foi apenas deles. Foi de toda a criação, como se o próprio universo tivesse perdido o fôlego. O chão, os animais, as estrelas, tudo sentiu a cicatriz daquele dia. O que antes era paraíso agora se transformava em exílio. Depois de comer o fruto, algo mudou dentro de nós. Não apenas nossos corpos, mas a própria essência de nossa existência. Sentíamos a vergonha de uma forma que nunca havíamos experimentado, um peso invisível que apertava o peito e nos fazia estremecer a cada movimento. E então ouvimos a voz dele. Não era apenas som, era presença. O Criador estava lá, e seu olhar parecia atravessar nossas almas, revelando tudo, cada pensamento, cada dúvida, cada desejo. Tentamos nos esconder, cobrir nossos corpos com folhas, com o que antes nos parecia natural e suficiente. Mas nada poderia esconder a verdade de sua visão. Adão, onde estás? A pergunta ecoou no Éden como um trovão silencioso, reverberando em cada canto do jardim, nos espaços vazios de nossa alma. Não era apenas uma pergunta, era um chamado à responsabilidade. O peso de nossa escolha nos esmagava. Não havia desculpas, não havia justificativas. Sabíamos que havíamos quebrado a ordem que sustentava tudo. Ao encontrá-lo, senti medo, uma dor profunda que ia além do físico. Eva estava ao meu lado, e juntos experimentamos o peso do arrependimento, da vergonha e da consciência da própria mortalidade. Nunca havíamos sentido antes algo tão avassalador, o choque entre o amor do Criador e a gravidade de nossa desobediência. O julgamento não foi apenas uma punição, foi a consequência natural da escolha que fizemos. Ele nos explicou, com a voz que era doce e firme ao mesmo tempo, que a vida no Éden, pura e sem esforço, havia terminado. O chão agora seria árduo, o trabalho seria suor, a dor, inevitável. A separação do paraíso não era vingança, mas consequência do ato que alterou a própria harmonia do mundo. E assim,
Fomos conduzidos para fora. Ao cruzar os portões do Éden, uma sensação de frio nos envolveu. O ar era diferente, pesado, denso. A liberdade de caminhar sem preocupações havia acabado. O jardim que antes era abrigo se tornou memória, uma lembrança da perfeição que jamais poderíamos recuperar. Olhei para Eva, e no seu olhar havia a mesma mistura de medo, dor e amor que eu sentia. Ainda éramos um, mas agora ligados pela responsabilidade e pela consciência de nossos erros. O mundo à nossa frente não era mais o Éden, era desconhecido, incerto e cruel. E, ainda assim, em meio a todo o peso da perda, havia uma centelha de esperança. Estávamos juntos e ainda tínhamos a oportunidade de caminhar e aprender fora do paraíso. O Criador, mesmo nos expulsando, nos forneceu uma promessa velada. A vida continuaria, a humanidade teria seu caminho, e de nossa descendência viria a redenção. Mas naquele momento, tudo o que podíamos sentir era o vazio do Éden e a dolorosa realidade de nossa nova existência. Quando atravessamos o portão do Éden, o mundo que se abriu diante de nós era vasto, desconhecido, ao mesmo tempo intimidante. A terra não mais nos oferecia frutos fáceis. Cada passo exigia esforço, cada alimento precisava ser conquistado. A brisa que antes trazia apenas paz agora carregava o cheiro de terra seca e desafios iminentes. Eva e eu caminhávamos lado a lado, nossos ombros próximos, os corações ainda pesados pela consciência de nossa desobediência. Mas, mesmo no meio da dor e da incerteza, uma faísca de luz surgiu em nosso interior. Uma centelha que nos lembrava que, embora expulsos, ainda éramos filhos do Criador, e Ele não nos abandonaria. Enquanto observava o horizonte, sentia algo profundo, a esperança. Ela não vinha de promessas fáceis ou de atalhos mágicos para recuperar o paraíso perdido, mas de uma certeza mais íntima e poderosa. A vida continua, e mesmo fora do Éden, nós seríamos capazes de crescer, aprender e evoluir. Cada desafio que enfrentássemos carregaria lições valiosas. Cada lágrima, força. Cada esforço, propósito. O Criador havia nos deixado mais do que instruções. Ele nos deixará sinais de redenção. Havia, no âmago de nossa jornada, a promessa de que um dia algo surgiria para restaurar o equilíbrio perdido, para reconciliar a humanidade com o amor divino. E mesmo sem compreender plenamente, sentimos que nossa história não terminaria naquele momento de dor e arrependimento. Olhei para Eva e vi não apenas minha companheira, mas também minha fortaleza. A união que nos foi concedida no Éden agora se tornava a nossa maior arma contra a dureza do mundo. Juntos, não seríamos meramente sobreviventes, seríamos construtores, cultivadores e guardiões da vida. Caminhar fora do Éden significava enfrentar a realidade com coragem, aceitar nossas limitações, mas também reconhecer nosso potencial. Cada passo que dávamos sobre a terra agora revelava não apenas trabalho e dificuldade, mas também beleza e possibilidade. A vida se tornava mais rica, mais verdadeira, mais intensa, porque agora éramos conscientes de cada escolha, de cada ação, de cada consequência. E assim, mesmo expulsos, compreendemos a profundidade do amor do Criador. Ele nos deu liberdade, responsabilidade e a oportunidade de nos tornarmos algo mais do que simples habitantes de um paraíso imutável. Nos deu a chance de crescer, errar, aprender, um dia, talvez, redimir. No silêncio da nova terra, senti uma paz diferente. Não era a inocência tranquila do Éden, mas uma paz madura, consciente, capaz de carregar dor e esperança ao mesmo tempo. Eva segurou minha mão, e naquele gesto simples percebi a força de tudo que nos havia sido concedido: amor, união e a promessa de que, apesar da queda, a vida ainda floresceria. E assim seguimos, juntos, para um mundo desconhecido, carregando em nossos corações a lembrança do Éden e a certeza de que, mesmo longe da perfeição, a esperança sempre encontra um caminho. E assim termina a história de Adão e Eva, um conto de perfeição. Tentação e escolha se mudaram tudo para sempre. Mas antes de você ir embora, fica esperto. Mesmo que pareça que tudo está seguro ao seu redor, sempre existe algo. Uma decisão errada, uma distração, uma tentação, que pode mudar tudo em um instante. Por isso, preste atenção nas suas escolhas, nos caminhos que você segue e nas decisões que parecem pequenas, porque elas podem ter consequências maiores do que você imagina. E se você quer continuar aprendendo e descobrindo mais histórias como essa,
Tem outro vídeo incrível aparecendo agora na tela que você não pode perder. Aproveita, assiste e fica ligado, porque o conhecimento e a atenção podem te proteger de muitas armadilhas da vida real.